35ª rodada fecha com vitória fora da zona do rebaixamento e com o Ceará cada vez mais ao alcance do Z4. Fred Figueroa, qual o resumo dessa 35ª rodada aqui no nosso raio-x Bet Nacional? Celso, essa foi uma rodada que a gente foi acompanhando o passo a passo dela de forma muito jogo a jogo, né? Estávamos aqui, fizemos o pós-jogo de Sport e Vitória, e ali a gente falou que o Vitória deixava momentaneamente o, o Z4, e eu, Cássio e Cauê, a gente até teve um debate de qual resultado era melhor no duelo que fechava, entre aspas, essa rodada, porque ficou faltando o jogo do Fortaleza, mas no duelo que fechava a rodada entre Inter e Santos. Havia ali duas correntes, tá? A corrente imediata, que era: é melhor que o Inter vença para que o Vitória possa ficar fora do Z4 e à frente do Santos, tá? Até com 2 pontos de vantagem. Outra corrente que eu e Cauê, eu não vou nem dizer que a gente defendeu, mas que a gente abraçou como uma possibilidade mais fria, que seria interessante, era o Santos vencer. Nesse momento, o Santos teria 40 pontos, o Inter teria 40 pontos, o Vitória 39. Teria o peso de estar dentro do Z4, e é um peso, eu entendo toda a questão anímica no entorno, mas o Inter estaria muito dentro dessa briga, tá? Mas no final das contas, a gente fez um debate aqui e não considerou muito o empate. A gente abrimos uma enquete para o público, e é claro que o empate era o melhor resultado, porque o empate serve um pouquinho para a lógica que Cássio defendia, de ficar fora do Uhum. Z4 e toda a questão moral que isso O traz. magnetismo. Isso, que a gente essa areia movediça que é o Z4, Isso. tá? E ao mesmo tempo, o Inter continua como parte direta desse risco de rebaixamento, tá? Deixaria, no caso, né? Não, o empate deixou o Inter, Ah, sim, 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 continua sim, sim. como parte direta, tá? Então, foi o melhor resultado possível para o Vitória e talvez até para o Ceará também, tá? Porque na noite de segunda-feira o Ceará foi engolido pelo Mirassol, tá? Perde mais um jogo, estaciona em 42, tá? E entra para aquele momento mais temido da tabela, onde enfrenta os três Se primeiros saiu bem colocados. ali no fim do primeiro turno, né? Mas Mas. há uma tensão grande de passar por tudo isso de novo. Exatamente. A análise agora, Celso, a gente vai ter uma 36ª rodada completamente espaçada, tá? Completamente espaçada. Distribuída aí, né? Isso. Dessa terça, quando a gente está gravando esse vídeo, até o domingo. Para você ter ideia, o Fortaleza vai jogar 2 vezes nesse corte, né? Ele faz o jogo da 35ª e o jogo da 36ª. No cenário de agora, a gente já teve uma atualização da UFMG, tanto para os percentuais por time, quanto por pontuação. Eu vou começar por time, vou começar pelo Ceará, que passou de 1% para 3%. Eu estava vendo no Twitter um post de um torcedor do Ceará achando ridículo, ele usou dessa forma, tá? Isso foi antes da derrota para o Mirassol, que a UFMG tenha dado 1% de chance para o Ceará. Ele achava que era para não ser considerado chance de rebaixamento para o Ceará. E a gente aqui achou que 1% era mais matemática do que sentimento, porque acho que o risco dentro de campo ele era maior. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fred. Analisando esse percentual do Ceará aí de 3%, é isso? 3% de risco três de por cento queda. de risco de queda. Ele não é meio contraditório, se você olhar a tabela do Ceará, com aqueles 40% dos 42 pontos, não? Porque a gente já tá vendo, porra, acompanhando essa redução desse percentual de chance de permanência com 42 pontos. Agora a gente já viu que mais chance de cair do que de ficar. Aqui, Celso, no 42, ele não representa só o Ceará, né? Aham. Porque ele quer dizer o seguinte: pode ser que você se salve com 42 e pode ser que você caia com 42, dependendo dos critérios de desempate. E o Ceará, ele tem, nesse momento, uma proteção dentro dos 42 pontos. A gente falou muito isso no programa passado. O Ceará, na pontuação mais baixa, que é a 42, ele está protegido para o empate. Por exemplo, se o Inter chegar a 42,
vai ter chegado só empatando um dos 3 últimos Exatamente. jogos, vai ficar atrás dele, tá. Se o Vitória chegar ganhando um jogo, o Vitória continua atrás dele, tá. Se o Certo. Santos chegar, teria que ser com uma vitória e um Até o empate, Fortaleza. continuaria atrás dele. Então, só o Fortaleza igualaria, mas ainda perderia no saldo. O Ceará, ele tá protegido nos 42. Ah, Então, certo. você tá entendendo? Certo, O certo. Ceará, no 42, ele ganha de todo mundo. Entendi, entendi. Então, Não, o se Fortaleza, se chegar em 42, ele não chega com 11 vitórias, não. Chegaria com 10. pra 42 precisamente, né, porque ele faria 4 vitórias e 2 vitórias e 2 empates. Ele tá protegido dentro dos 42 Certo. pra todo mundo, tá, pra todo mundo. Então, o Ceará, 42 é permanência. Se os times só pararem nos 42. O problema é que hoje, esse número aqui da UFMG tá um pouco otimista. Dentro de campo, a gente tem realidades diferentes que às vezes a matemática não capta, Certo. tá? Então, esses 3% do Ceará passou de 1 para 3, tá? Eu acho que eles não representam exatamente o sentimento do torcedor do Ceará. Eu acho que há um perigo De no uma ar. parte, pelo menos, né? De uma parte. Há um perigo no ar, tá? Agora, também há uma possibilidade dessa reta final do Ceará, que é pesadíssima, e eu sempre defendi isso. Eu acho essa tabela do Ceará muito boa com essa reta final, tá? Porque deu oxigênio a ele quando ele precisava. E aqui pode acontecer, dependendo até do que nessa noite de terça-feira que a gente tá gravando. Os jogos de Flamengo e Palmeiras podem ser com o campeonato definido, Uhum. tá? Pode ser um campeonato absolutamente definido. Aí a gente até comentou: "Ah, mas pode ser a entrega de taça contra o Flamengo". Ok, fica chato, Maracanã lotado, levantar taça. Mas o do Palmeiras Certamente seria mais desmobilizado. desmobilizado. E o Ceará tem essa possibilidade de jogos desmobilizados no Castelão. Talvez até o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro não tem muito por que se desmobilizar. Assim, ele não tem razão para nenhum dos dois caminhos. Nem para ir babando para esse jogo, mas também está muito longe da De ser semifinal arriscado. da Ah, Copa sim. do Brasil, então também não vai parar agora. Eu vi um Minhoca comentando no pós-jogo Mirassol e Ceará que ele acha que o Cruzeiro pode não viajar mais com os titulares nesse brasileiro. Usar os titulares só no único jogo que ele vai ter no Mineirão. É até meio perigoso, né, de certa forma, se você pensar em ritmo, né. É, usaria os titulares só mais um jogo até a final, até a semifinal da Copa do Brasil. Pode acontecer, tá? Então, para mim, a melhor notícia para o Ceará é a incógnita sobre o Cruzeiro e se acontecer o desfecho do campeonato o quanto antes de Flamengo e Palmeiras, tá? Se acontecer o oposto, Flamengo e Palmeiras viram 2 infernos para o Ceará e aí ele trate de Ou vencer seja, para o o Ceará, na Cruzeiro. verdade, esse cenário que o Fred está falando começa hoje. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV. A venda de ingresso está muito baixa. O Flamengo talvez jogue de novo, tendo Maioria. ou nesse caso, não sei se chegaria a tanto, mas tendo pelo menos um cenário. O Atlético Mineiro jogou com mais de 30 mil pessoas na Arena MRV. De repente, não sei isso. Pelo menos é o que a venda antecipada estava indicando. Não sei se depois do vice da Sul-Americana, se na hora do jogo, um Uhum. rival histórico do Flamengo, a turma vai. E o Palmeiras vai pega o Grêmio em Porto Alegre. Assim, a melhor coisa que pode acontecer para o É Ceará acabar o é campeonato. acabar o campeonato hoje. E só tem para acabar mesmo é a vitória do Flamengo e a derrota do Palmeiras. Mas se o Palmeiras empatar, praticamente acabou, porque o saldo que É teria que muito tirar grande. seria É. muito seria Então, se você inviável. estiver vendo esse vídeo na quarta-feira, com esse jogo já tendo acontecido, você já faz aí a leitura básica, que é: se o campeonato terminou, a chance do Ceará permanecer é muito maior. E é isso que não está captado, Celso. Tá, A matemática não capta isso. A matemática não está contando que o campeonato pode terminar hoje e influenciar Flamengo e Palmeiras. Se acabar o campeonato, eu acho que de 3% cai para 1, moralmente, para quase zero. certo. Se o campeonato não acabar, eu acho que Ceará e Cruzeiro é quase que a final do campeonato para o Ceará. E um ponto talvez não baste. Pensar em escapar com 43, ainda que a UFMG dê 76% de chance de permanência com 43 pontos, eu ainda acho, tá, algo de alto risco, certo? Então, esse é o desenho do Ceará. Tem um bom critério de desempate. Os 3-0 complicaram um pouquinho, tá? Mas ainda tem uma vantagem no desempate em relação às equipes de baixo, tá? O Vasco é um cenário muito próximo do Ceará, melhor ainda no desempate,
e com a tabela melhor pela frente. Então, nesse caso do Vasco, tá? Vamos esperar um pouquinho para trazer o Vasco para essa confusão. Agora, o trio que para mim de verdade disputa essa permanência continua sendo Inter, Vitória e Santos. E aqui é onde a matemática ela é mais apertada, tá? Eu tenho uma sensação, falei isso no último programa que a gente fez, de quem foi no pós-jogo de Sport e Vitória, de quem chegar para a 38ª rodada fora, permanece fora, tá? Os desenhos dos jogos são desenhos interessantes, mas que dependem também de uma outra disputa. Torcedor do Vitória, torcedor do Ceará também, do Inter, do Santos. Existe uma outra disputa acontecendo no campeonato. É uma disputa muito pouco comentada, muito discreta, que você não vê nem muitos times se mobilizando para ela, mas vale demais, que é a disputa da 8ª posição. Não há chance mais matemática, basicamente moral, de romper o G7. O G7 está consolidado, tá? Até o Fluminense vai todo mundo para a Libertadores, tá? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Bahia e Fluminense. Esses 7 times vão para a Libertadores. Mas, se o Cruzeiro ou o Fluminense vencerem a Copa do Brasil, a 8ª vaga leva para a Libertadores. E quem é que está disputando essa 8ª vaga? O São Paulo, o Red Bull Bragantino, tá? O Atlético Mineiro e o Corinthians, que estão envolvidos nesses O contextos. Corinthians é semifinalista da Copa do Brasil. Isso. É. Aí, no caso, ele sendo eliminado. É porque a Copa do Brasil é depois, né? Então, assim, se ele ficar em 8º lugar, na verdade, já vai estar torcendo depois, se não for campeão da Copa do Isso. Brasil, para o Carrasco, enfim, outro time vencer. Então, a gente tem todo esse desenho aqui que vai interferir, por exemplo, na questão de São Paulo e Vitória na última rodada. Vitória e São Paulo na última rodada. Imagina o São Paulo já definido em 8º. É um São Paulo muito leve. Imagina o São Paulo precisando empatar, vencer para garantir a 8ª posição. Aí você vai ter uma mobilização desse São Paulo. Porque a 8ª posição tem uma chance de Libertadores que eu colocaria Olha, aí em 70, 80%. eu concordo com a linha de Fred de que na última rodada, pela tabela de todo mundo vai olhar um cenário de permanência. É meio que, tirando o Fortaleza ali, é meio que favorável para todo mundo do Santos para cima. Mas tá difícil, vendo esse cenário da 8ª vaga, do São Paulo chegar ali É. sem Garantido. garantido, Muito difícil. ou garantido em 8º lugar, ou completamente fora da briga. Assim, eu acho que, tipo, já tá em 9º, mas não chega no É 8º. muito Eu difícil. É acho. mais difícil ainda essa posição. Eu, Então, então a talvez tendência isso motive o Red Bull e o é São os Paulo. dois. Tá? Isso traz dificuldades, possivelmente, para o Fortaleza, no jogo dessa quarta-feira, ainda da 35ª rodada contra esse Red Bull. Tá? Aliás, esse aqui já é o jogo da 36ª, fica faltando o do Atlético Do Mineiro, que vem Atlético, depois. Né? O jogo do Red Bull. O Red Bull vai motivado para esse jogo. Deve dificultar o jogo do Red Bull. O Red Bull vai para 2 jogos em casa. Fortaleza E e Vitória. Vitória. Tá? Então, tá totalmente envolvido com isso aqui. No final das contas, a melhor tabela é a do Santos. Continua sendo, né? No final das contas, ela é a melhor tabela de verdade. Porque vencer o Sport é uma certeza, Juventude está rebaixado, aumenta muito a chance do Santos vencer também o Juventude. E o Cruzeiro, sim, esse vai reserva. Porque aí são 3 dias antes Da semifinal. da né? semifinal, tá? Então vamos. Inclusive, se não fosse, seria até burrice, né? É o que eu digo, no cenário, nenhum cenário. Tirando 3 derrotas seguidas do Flamengo, pro Cruzeiro ter uma chance de ser campeão na última rodada. Em um cenário, É 7, 9 pontos. 7 pontos no cenário realista Do Santos? do Santos, até de realista pessimista. 7 a 9 pontos. 7 a 9 pontos. Como não existe 8, eu acho que menos de 7 é muito difícil que o Santos faça. 7 pontos leva o Santos para 45. Leva o Santos para 45. O Ceará precisaria de De uma 3 vitóriazinha. pontos. Porque com uma Ou 3 vitóriazinha, empates, né? 3 empates. Ele não chega Não, mas bem, né? 3 empates, aí ele iria para o saldo de gol. Porque o Santos, para chegar com 7, ficaria 11 a 11. Aí 3 empates, ele iria para o saldo de gol. Possivelmente daria, viu? Porque é difícil o Santos tirar 14 gols aqui. Possivelmente 3 empates ainda daria para o Ceará. Mas teria que ir para os 45, se o Santos for para 45. O Vitória precisaria de 6 pontos. Você enxerga a capacidade para o Vitória
somar esses 6 pontos aqui, tá? Decisão gigantesca contra o Mirassol em casa, Sim. tá? E aí depois é possível você pensar em 6 pontos aqui pro Vitória, até 7, forçando um pouquinho ali a barra também. Vê só, se o Vitória fizer 7, como o Fred tá falando, isso significa que o Vitória terminaria pontuando nas últimas 7 rodadas. Com 46 pontos. É muito pouco provável, mas tem um desenho aí. Eu tô falando justamente por É. isso, porque assim, um time que tá na zona de rebaixamento, na situação, pontuar nas últimas 7 Maior rodadas. sequência, mais perto dele acabar. Isso. Então, já é um desenho aqui, tá? Pra gente ver. Mas o que eu quero dizer, Celso, é que. Aí vamos pensar aqui no negativo: 4 pontos pro Inter contra Vasco, São Paulo e Red Bull. O que eu tô vendo é uma possibilidade muito concreta dessa conta e bater em 45. Muito concreta. Que a matemática não capta. E aí eu não tô culpando a matemática, não. É porque você vê um time como Vitória numa crescente. Você vê o Santos numa relativa melhora, tá? E com a tabela muito, muito aberta, tá? E o Inter, sim, eu vejo dificuldade. Esse Vasco aqui perde. O Vasco acho que vem 5 derrotas consecutivas, tá? Mas se começar a perder todas também, desanda, tá? Aquele Inter ali do Vasco é em casa, tá? Faltou uma Casinhas ficaram juntas casinha, ali. né? Duas casinhas no Mirassol. Isso. Eu peguei essa imagem do nosso pós-jogo. Dessa vez não é uma. É a base da geração de imagem Fred Figueiredo, mas o ajuste acabou não sendo. Tá? Mas passou por mim, então eu tenho culpa ali de não ter visto. Mas então, Celso, A geração não foi da Bolívia, não, né? foi não. Tem só um. Passou por uma mão boliviana, mas o culpado fui eu. Agora, então, Celso, para mim esse é o desenho, tá? O empate entre Inter e Santos foi o melhor resultado possível para o Vitória, mas agora vai viver decisões para poder acompanhar o ritmo que deve ser o ritmo do Santos. Tá? Deve ser o ritmo do Santos. Eu acho muito difícil pensar em permanecer pro Vitória, não pro Vitória especificamente, tá? E aí automaticamente pro Fortaleza, com menos de 43 pontos. Muito difícil. Essa matemática aqui da UFMG, para mim, ela hoje está um pouquinho fora da realidade e da tensão. Pode ser que no final das contas, cada um siga seu ritmo de campeonato, continue perdendo pontos e se salve com 42. Pode acontecer. Mas nunca é o tom que quem analisa dá. Isso. Porque quem analisa sempre procura onde está o perigo. Se a gente entrar aqui para fazer um programa só para tranquilizar, tá sendo um programa fofoco. Isso. Aqui Ainda mais tranquilizar em zona de a rebaixamento, gente pô. tá mostrando onde tá o perigo, tá? Sobre o Fortaleza, aí eu vou falar com o torcedor do Fortaleza o seguinte: Não dá nem pra vamos gente. ver o jogo de Exato, quarta e a exato. gente grava um outro programa, Perfeito, tá? Para saber se o Fortaleza está nessa briga ou não está, perfeito. tá? Se o Fortaleza empatar, Celso, tá? Se o Fortaleza empatar com o Red Bull Bragantino e for a 35, já é basicamente impossível escapar. Ficaria pelo 100%, né? Ficaria pelo 100% contra o Botafogo, que tá jogando muito. Tá? Os 2 jogos em casa são bons, mas ficaria 100%. E aí reforço o que eu já falei, já tá sendo um tio chato repetindo. Não existe não ter jogado nessa rodada. Isso Não aí existe. é um Eu crime sei contra o que Fortaleza. como é que ia fazer mas foi um crime contra o Fortaleza. Era um jogo de Castelão. Repito, Lotado. o Fortaleza está sendo lotado. prejudicado sistematicamente por esses jogos atrasados. Iam ser 40 mil pessoas no Castelão. Se ele perder do Red Bull, vão ser 6 mil. É, Porque vê o desenho que vai. exato, Detalhe, todo mundo já vai ter jogado. Vê o desenho que vai. exato. Porra, tira todo. E mesmo quem for, vai com aquele astral como foi Fortaleza e Grêmio. Isso. Que foi um Castelão fogo Depois baixo. do Tá? clássico Muito dele. muito prejudicado Fortaleza. Tá? Ah, o Atlético tá, não tem o que fazer. Não, não somos. A nós cabe lamentar, Não somos reclamar o e departamento apontar. técnico da CBF. Isso. Tá? Mas eu acho que é uma falta de cuidado e de importância com isso. Tá? Muito bem, galera. Dessa forma a gente vai finalizando aqui mais um raio-x da Série A. Pocket. Pocket. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E para não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho. E toda vez você vai receber a notificação e não vai ficar dependendo do algoritmo do YouTube. Tô batendo tanto no algoritmo do YouTube que eu tô com medo dele começar a atrapalhar. Forte abraço, Google. Forte abraço a todos e todas. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.